noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar todos em pé, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. E eu quero convidar você a ir no seu lugar, a fechar os seus olhos e estar colocando dentro do Senhor a sua vida, apresentando a Ele a sua causa, as suas necessidades. Em nome de Jesus, faça isso aí no seu lugar. Feche os seus olhos e fale com o Senhor. Aleluia, Senhor. Grande é o teu nome, poderoso é o teu nome nessa terra. E estamos aqui nessa noite para glorificarmos o teu santo nome. Nós te exaltamos nesse lugar, dizemos que tu és bem-vindo aqui nesta casa. Esta casa pertence ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que nesta noite o Senhor venha trazer ao nosso coração o perdão que precisamos, a restauração que precisamos, a transformação que precisamos, em nome de Jesus. Oh Pai, abençoa cada filho teu que já chegou nessa casa. Vem trazendo, Senhor, do teu toque especial, da tua cura especial nessa noite. Abençoa cada família aqui representada, cada filho teu que aí está a caminho da tua casa, vem guardando de todo o mal, em nome de Jesus. Senhor, também acampa anjos neste lugar, nestes equipamentos, nesta energia, neste prédio, nesta rua. Guarda, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus. Que nessa noite, cada mente que está aqui seja cativa à obediência de Cristo Jesus. E que a tua palavra seja, Senhor, lançada e alcance os nossos corações nessa noite. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo do Senhor. Tu és o nosso pastor, o pastor dessa igreja, o pastor das nossas vidas. Então pedimos que em nome de Jesus o Senhor possa estar aqui se fazendo presente, falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus, vamos louvar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. E a igreja diz: essa casa é sua.
Liberdade
Santo,
paz, igreja. Amém. Quem estiver cansado, desanimado, diga amém. Vamos acordar, né? Vamos escovar nossas cabeças aí e orar ao nosso Senhor. Iniciar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana, Pai. Pelo domingo, Senhor, está na tua casa, onde glorificando o teu nome, Senhor. Sabemos da dificuldade de cada um, Senhor, mas estamos aqui de pé, Pai, para glorificar o teu santo nome, Senhor. Nos dar um culto abençoado, Senhor. Para encerrar essa semana e iniciar uma nova semana, Pai, na tua unção. Assim que eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Para o nosso texto, para lá. Vou pedir auxílio dos universitários que são vocês, tá? Vou falar os ímpares e vocês os pares. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Bem-aventurados os que guardam o juízo, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Venha em meu auxílio quando salvares. Para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que me glorie com a tua nação. Amém? Amém. Vamos conhecer nossos visitantes de hoje. Temos alguns visitantes aí. Opa, meu amigo José Carlos. Tem mais algum? E minha amiga Jaqueline. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Traga mais gente. Se gostar. Fica com a gente. Amém. Vamos fazer nosso momento de comunhão. Vamos sair, abraçar nossos irmãos, dar boas-vindas em nome de Jesus. Amém? Amém. Sua glória é muita bênção, tem muita vitória, a hipocrisia ficou lá fora, e a facilidade manda-nos embora, é muita festa aqui na casa do Senhor. Acompanhe com sua vida e vem comunhão. Sua vida e vem em comunhão com meus irmãos, acompanhe com sua vida e vem em comunhão com meus irmãos, a casa cheia da sua glória, é muita bênção, é muita vitória.
Amém. Louvor abençoado. Vamos para o nosso dízimos e oferta. Bota nosso texto ali, Léo. Queria convidar a irmã Jailson. Vamos lá. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Amém. Um momento importante que a gente tem na casa do Senhor, que é o dízimo e oferta. Sabemos aí que alguns irmãos passam por necessidade, mas primeiramente a gente tem que honrar a Deus, né? Honrar o nosso Senhor Jesus Cristo, para que as bênçãos continuem sendo derramadas aqui na terra. Amém? Amém.
damos graças, Senhor. E colocamos diante de Ti, Senhor, os dízimos, essas ofertas, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado e tem abençoado os teus servos, meu Deus, para vir depositar os dízimos e as ofertas do teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um, Deus, abençoando os seus lares, a sua família, Senhor. E que o Senhor, como nós sabemos, Ele sempre vai ser fiel conosco, Deus. E a sua fidelidade sempre estará em nosso meio, Deus. E louvamos por tudo, por este momento, pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar nossas crianças aqui. Vamos lá? Aqui é a escolinha aqui. Vamos para os nossos avisos que são extremamente importantes, tá? Sábado, dia 19, não haverá célula. Domingo, dia 20, domingo, todos os dias são importantes, mas domingo é importantíssimo. Haverá o culto e no final faremos um jantar de Páscoa, certo? Todos os irmãos estão convidados, fiquem à vontade, o que Deus tocar no seu coração. Para ver o pratinho para a gente fazer aquele nosso momento de coinonia, será bem-vindo, tá? Na próxima quinta-feira haverá o culto normal, nosso culto de oração. Então, os irmãos todos estão convidados, né? Que não puderam vir nos últimos cultos, puderam estar presentes e a gente vai estar bem feliz com a presença de vocês, amém? Amém. Queria convidar nosso pastor, nosso professor da noite. Queria chamar a minha belíssima sogra para fazer a oração. Ô, glória! Amém? Vamos ficar em pé, igreja, e impor assim as mãos para o nosso pastor, em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Valdir, que está aqui, Senhor, com saúde, com vida, para levar a tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por ele viver essa santa e gloriosa palavra, Deus. Obrigada por repassar para nós a tua palavra com tanta fidelidade, Pai. E amor, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse coração imenso que o Senhor colocou nele, com essa gratidão imensa que tem no coração dele, com esse amor belíssimo, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Que o Senhor permaneça com ele, que o Senhor permaneça usando ele na terra para alcançar vida, Senhor, para a tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é assim que eu oro, já te agradecendo. Coloca as tuas palavras, continua colocando as tuas santa e gloriosa palavra nos lábios dele, Senhor, no coração dele, no entendimento dele, para fortalecer a tua igreja na terra, Pai. Em nome de
pelo nosso pastor e por esse momento maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem sentar. Paz do Senhor Jesus. Eu queria chamar aqui a minha filha, minhas esposas e filhas, e pedir para elas cantarem uma canção de preparação para a pregação. Tem a ver com a pregação. Então eu queria que você, em nome de Jesus, já colocasse o coração diante do Senhor, já pedisse que Deus falasse com você. Eu acredito que você está aqui porque o Senhor permitiu que você estivesse aqui. Amém? Amém. Então, em nome de Jesus, abra seu coração e peça que, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus ministre sobre a sua vida, em nome de Jesus.
versículo 13 ao 20, Mateus 16, do 13 ao 20. Amém? Ninguém achou? Amém? Amém. Amém. Já está aí o texto. Obrigado. Eficiente, letrinho. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês quem dizem que eu sou? Perguntou Simão Pedro. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Esse texto, ele é muito rico, ele é muito profundo, ele é base para a história da igreja, para a igreja cristã, para a igreja evangélica, para a igreja católica, com uma distorção aqui na interpretação, mas é um texto fundamental para que a gente entenda quem é Jesus Cristo, que é a base, é o alicerce da nossa fé. Sem Jesus nós não somos nada. Amém? Amém. Agora você já leu o texto, você já entendeu um pouco do que nós vamos falar hoje à noite. Hoje o tema é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Pergunta aí a seu vizinho aí: quem é Jesus para você? E agora responda para quem perguntou, né? Amém? Amém. Pronto. Nós fizemos aqui uma prévia, deu para entender a mensagem, o que aconteceu, mas eu queria aproveitar um recurso que a gente tem hoje em mãos, que são as cenas. As cenas. E quando a gente vê a cena, a gente contextualiza muito mais, a gente percebe detalhes de como foi a realidade desse momento bíblico. Quando a gente imagina esse diálogo aqui, a gente sabe que estão falando, mas como seria isso? Quem ficava falando para quem? Qual seria a interpretação? Qual o contexto? Qual lugar seria? Né? Então nós vamos aproveitar esse recurso. Podem colocar, apagar as luzes e colocar o vídeo. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essas estátuas esculpidas de Baal e Pan e outros ídolos que passamos, que estão mortos e em decomposição, mas nós adoramos um Deus vivo. E você? Eu sou o filho dele. Vem. Mestre, este lugar... Com todo respeito, mestre, por que nos trouxe até aqui? É uma abominação. É uma palavra muito forte, não é? Mestre, durante
Devemos evitar lugares escuros por medo? Ou devemos ser a luz para eles? Como Simão e Judas foram a missão deles. Vocês acham que meu primo teria medo dessa caverna? Acham que ele ficaria tão chocado com o que acontece naquele templo bem ali, que ele não suportaria ficar neste lugar? Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Alguns dizem que o Senhor é Elias, aquele que prega o arrependimento. Outros dizem Jeremias, porque ele foi rejeitado pelos líderes do seu tempo. E outros que é um dos profetas, aqueles que falaram em nome de Deus. Certo, o que temos que fazer? Tirar a sorte? Natanael, agora é sua hora. Seja você mesmo. Alguns dizem João Batista, O que obviamente não é verdade. Certo? Os outros dizem isso. Mas quem vocês dizem que eu sou? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essas estátuas esculpidas de Baal e Pan e outros ídolos que passamos, que estão mortos e em decomposição, mas nós adoramos um Deus vivo. E você? Você é o Filho dele. Bem-aventurado você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne e sangue, mas bem meu Pai que está nos céus. Sua vida toda, você foi chamado de Simão, aquele que ouve. Mas hoje, eu digo que você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Este é um lugar de morte. E eu os trouxe aqui para lhes dizer que a morte não tem poder para manter o meu povo redimido cativo. Porque eu vivo, vocês também viverão. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Vocês têm autoridade de declarar aos outros a verdade que eu estou declarando a vocês, e os arrependidos terão lugar garantido no reino dos céus. Vocês confessaram que eu sou o Cristo e influenciarão muitos outros a fazerem a mesma confissão em tempo. Mas vou explicar mais depois. Por enquanto, devem se calar sobre isso. Eu ordeno a vocês que não contem a ninguém. Mestre, alguns já sabem que o Senhor é o Messias. Por que manter isso em segredo agora? Em alguns lugares, para algumas pessoas, era importante que soubessem e acreditassem. Mas agora, se o nosso povo nesta região ouvir que o Messias chegou, ele se levantará em uma multidão, se preparando para se juntar a uma figura militar na guerra contra Roma. Eu quero que me sigam com base na minha verdadeira identidade, como o Pedro aqui, e não com base na compreensão equivocada do título que eu tenho. Mestre, o nosso povo está pronto para acreditar no Senhor e lutar com o Senhor. Por que mais nos trazer para este lugar de morte, se não para derrotá-lo? Isso virá a seu tempo. Eu trouxe vocês aqui para homenagear João,
mostrando o que ele veio para fazer. Ele estava preparando o caminho para isso, para eu construir a minha igreja. Uma igreja que nunca será parada, nem em um lugar como este. O João não temia o mal e era obediente em todos os lugares. E assim vocês devem ser, mesmo nos portões do inferno. Estão prontos para seguir os passos dele e os meus, mesmo que isso leve vocês a um lugar como este. Isso é tudo. É melhor a gente ir. Eu te ajudo, Tiaguinho. Agora deu para a gente entender um pouco mais de como foi a cena, de como foi o momento, e quem estava envolvido, qual era o ambiente. O cenário era bem parecido do que o filme, pode acender as luzes, que o filme ele apresenta para nós. O versículo 13 de Mateus capítulo 16 traz justamente a pergunta que Jesus faz aos discípulos. Diz assim o texto: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Qual era a relevância dessa pergunta de Jesus? Porque Jesus perguntou sobre o que as pessoas, primeiramente, achavam dele, e depois o que os discípulos achavam dele. Porque naquela época existia uma expectativa política de que viria um libertador, alguém que iria libertar o povo, a nação de Israel, do Império Romano. E todos acreditavam que Jesus, por ter demonstrado todo aquele seu poder de operar inúmeros milagres, seria essa pessoa. Então ele começa a perguntar sobre, diante de tudo que ele já tinha feito, todos os milagres que ele tinha operado, dos lugares que ele tinha passado, o que é o que as pessoas percebiam daquelas informações e chegaram a alguma conclusão. O que o pessoal diz que eu sou? Quem dizem que eu sou? Ele pergunta aos discípulos. Os discípulos começam a dizer que cada um, tem a gente pensando que ele era um profeta, tem a gente pensando que ele era o Messias, tem gente pensando que João Batista, que era o primo dele que tinha morrido, decapitado, tinha ressuscitado. Muitas pessoas tinham várias interpretações em relação a Jesus. E isso era comum, natural. Mas depois ele faz uma pergunta bem específica aos discípulos: vocês, quem vocês dizem que eu sou? Essa pergunta ela é tão crucial, ela é tão forte, porque dependendo de como fosse a resposta, o projeto de Jesus, todo aquele investimento de tempo, de oração, de ensino, de dia a dia, de milagres acontecidos, poderia simplesmente ficar por ali mesmo. Como, por exemplo, ficou na vida de Judas. Pedro é o primeiro a se pronunciar e dizer a afirmação mais linda que a gente vê
na Bíblia, pelo menos eu acho, se não for a mais linda, é uma das mais lindas, pela convicção que ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, para nós hoje acreditarmos nisso é bem mais fácil. Passaram 2025 anos de história, onde a gente tem um manual tremendo que é a Bíblia, um compêndio de informações trazendo a história de Israel, a história do milagre da criação, de tudo que envolveu, as profecias que foram cumpridas, a vida de Jesus, a criação, a instalação da igreja na terra, os milagres acontecendo, é gente ressuscitando, é gente sendo curada, é tanta coisa que para a gente dizer hoje que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é bem mais fácil do que eles naquela época. Eles estavam vivenciando aqui. E outros livros já tinham se levantado, como profetas do Senhor. Então, eles precisavam, para dar seguimento ao plano de Deus, ao projeto de Deus para a vida deles, ter convicção de quem era Jesus. Se você percebe, tanto no texto como no vídeo, né? São quantos discípulos? 12 discípulos, né? Quantos afirmaram? Só Pedro olhou para Jesus e prontamente, com convicção, disse: tu és. E por que os outros 11 não disseram? Havia uma insegurança ainda em seus corações. Depois que Pedro se pronuncia, Pedro declara, os outros vão junto. É tanto que no final tem um que vai lá, né? E fala com ele: tu és Pedro, tu és pedra, né? Fala ali, aquela cena muito bonita, e com certeza o artista ali ele interpreta muito bem o impacto que Pedro teve quando Jesus falou isso para ele, porque o próprio Messias, reconhecendo a força, a convicção, a interpretação, a revelação que foi dada a Pedro sobre ele, é um tremendo. Imagina Jesus chegando para você hoje, perguntando a você: quem eu sou para você? E você declarar que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e ele se alegrar e dizer para você que foi o Espírito Santo que revelou a você, o próprio Espírito de Deus que trouxe isso para você, essa compreensão, e que por isso você está firme. Você é uma pedra. Amém? Amém. Jesus inicia o diálogo perguntando aos discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? Essa pergunta é fundamental, pois revela o que as pessoas pensam sobre ele. As respostas variam. Alguns dizem que ele é João Batista, outros Elias, ou um dos antigos profetas. Isso nos mostra que Jesus estava impactando a sociedade de diversas maneiras, mas ainda havia confusão sobre a verdadeira identidade dele. A pergunta de Jesus sobre quem os discípulos acreditavam que ele era é o ponto central no Evangelho. A resposta de Pedro: és o Cristo de Deus, é uma declaração de fé que reconhece Jesus como o Messias. Perceba, né? Alan, como é o seu nome completo? Diga aí para a gente. Alan Alex Alves de Albuquerque. O nome completo de Alan traz o nome dele que os pais criaram e possivelmente a junção, parte do nome do pai, parte do nome da mãe, e aí foi se compondo o nome dele completo. Foi mais ou menos isso, Alan, ou não? Foi assim, né? Esse é o padrão quando a gente define o nome de alguém, não é verdade? Só que o nome de Alan, o meu nome completo, o seu nome completo, traz referência sobre você, porque mostra a união das famílias, a história, a sua história está sendo unida ali. A história do seu pai e da sua mãe se uniu através de você, do seu nascimento, e ali o seu nome revela isso, essa história dos dois. Mas o nome da gente, ou o sobrenome da gente, não qualifica quem nós somos. Quem nós somos, nós vamos provar com o passar do tempo, por nossas conquistas, nossos títulos, aquilo que a gente vai conseguindo ao longo da nossa história,
vai evidenciando quem nós somos. Sim ou não? Sim. Jesus, quando nós chamamos Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome de Jesus, mas Cristo é uma palavra que traz qualidade. Ela expressa quem é Jesus. Cristo significa o Messias, o ungido, o enviado, aquele que nós esperávamos ao longo da história que viria para salvar a humanidade, hoje está conosco. Quando Pedro diz isso a Jesus, ele está dizendo diante de todos que eu creio que em você está sendo cumprida a missão de Deus em mandar alguém que viria, mandar o seu filho que viria salvar a humanidade. É uma convicção absoluta. O que é que isso tem a ver comigo e com você hoje? Assim como os discípulos, eles precisavam ter certeza, ter convicção de quem era Jesus, se ele era o Cristo na vida deles. Eu e você precisamos ter essa mesma convicção para nós continuarmos firmes, olhando para Jesus, enfrentando as lutas, enfrentando as batalhas, sem desistir ao longo da nossa história. Já disseram, né? Eu vou repetir agora, que o mais importante não é como começa, mas como termina a história. A palavra nos revela que aquele que perseverar até o fim será, e quem não perseverar até o fim não será. É verdade, pastor? Quer dizer que alguém pode desistir no meio da caminhada? Sim. Após tratar da fé, tanto você. O que não falta é dizer. De pessoas que simplesmente um dia tiveram um contato com a revelação de Deus, que entregaram a sua vida a Jesus, mas ao longo da história foram se esfriando, a ponto de apostatar da fé. Deixar de crer naquilo que ele um dia creu pelo poder do Espírito Santo. Hoje eu estava conversando com um cara em casa e tem um autor, um teólogo muito reconhecido internacionalmente, que escreveu enciclopédias falando versículo, a interpretação bíblica, versículo por versículo, e que um dia entregou a vida a Jesus, se dedicou a ponto de ser PhD em conhecimento teológico e morreu espírita. Meu Deus! Não perseverou até o fim. A crença de quem é Cristo em nossas vidas é fundamental para a gente permanecer firme até o fim da nossa caminhada. Assim como as multidões, muitas pessoas hoje têm diferentes opiniões sobre quem é Jesus. Para alguns ele é apenas um grande mestre ou um profeta. Para outros ele é uma figura histórica sem relevância para o mundo atual. É extremamente importante que cada um de nós examine nossas próprias crenças e percebamos que a verdadeira identidade de Jesus vai além das opiniões populares e só é manifestada verdadeiramente através da palavra de Deus. Então, Jesus é o que a palavra diz que ele é. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Você é o que a palavra diz que você é. Aleluia. Amém? Você entende isso? Amém. Com profundidade o que eu estou dizendo. Na vida você vai encontrar pessoas que vão dizer coisas sobre você absurdas, que no direito chama de calúnia, crime de calúnia. O que é uma calúnia? É você dizer algo sobre alguém, algo que alguém fez, que ele simplesmente não fez. Isso é calúnia. Muitas coisas serão ditas sobre mim e sobre você, mas o que importa de fato não é o que dizem sobre nós, mas quem nós somos em Cristo. A nossa identidade nele é que vai pesar no fim da história. No versículo 16,
declaração de Pedro. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, eu creio que tem muito demônio, todos os demônios temem muito mais essa expressão do que muito crente. Quando Jesus passava, os demônios, eles se apresentavam com medo de Jesus, porque reconheciam quem Ele era. Hoje a gente vê as pessoas falarem de Jesus, se comportarem em relação aos ensinos de Jesus de uma forma como se Jesus não fosse quem Ele é. Jesus, Ele é Rei, se eu creio ou não. Ele é o Filho de Deus, o Salvador, se eu creio ou não. Ele é. Pedro responde com firmeza: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta declaração é um ponto crucial da narrativa, pois Pedro reconhece Jesus como o Messias prometido, o Salvador que o povo esperava. Essa revelação é nada mais, nada menos que a base de toda a fé cristã. Quem não crê que Jesus é o Filho de Deus, ele não crê em mais nada. Ele não crê na Bíblia, ele não crê na salvação, ele não crê na eternidade, ele não crê no próprio Deus. Em cadeia, ele vai se perder. Assim como Pedro, somos desafiados a reconhecer Jesus como Cristo em nossas vidas. Ele não é apenas um personagem da história, mas o nosso Salvador pessoal. Precisamos nos perguntar diariamente: quem é Jesus para mim? A resposta a essa pergunta molda a nossa fé e nosso relacionamento com Ele. O versículo 17 fala da resposta de Jesus. Diante da afirmação de Jesus, de Pedro, Jesus responde: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Irmãos, só isso aí é motivo para eu ouvir glória a Deus. Glória a Deus. Então, sabe o que o texto está dizendo? Kátia, a compreensão que você tem hoje, a crença que você tem hoje, em mim, na minha existência, na minha palavra, do poder que eu tenho, não é natural seu. Foi Deus que te deu. Amém. A revelação que eu e que você tem sobre a existência de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a palavra de Deus para a nossa vida, que nos move diariamente, nem todas as pessoas têm. Por isso que nós vemos tantas pessoas ouvirem a mensagem, mas não se entregam, conhecerem a mensagem, mas não vivem, acham bonito, mas não cumprem, porque no íntimo deles falta a convicção, falta a certeza que o que Jesus ensinou, o que a palavra revela diariamente aos nossos corações é verdade, e é verdade absoluta. A ponto, por que eu digo verdade absoluta? Porque não tem nenhum outro conhecimento, não tem nenhum outro argumento, não tem outra pessoa que tenha o poder de revelar algo superior do que a palavra já revelou a gente. Porque a palavra ela é viva, a palavra é eficaz. Eu vivenciei uma experiência linda na Igreja Evangélica Batista, quando eu pastoreava jovens, e tinha um jovem que tinha participado do gnosticismo. Ele tinha feito vários pactos, e ele simplesmente não conseguia entender o que era pregar. Ele ia para o culto, a namorada dele se converteu, e ele queria se converter, ele acompanhava, ele ia lá, mas quando ele assistia o culto, ele não entendia nada. E ele veio conversar comigo um dia, e vamos orar, e eu orei por ele, eu repreendi toda
cadeia, toda barreira sobre a mente dele, e que em nome de Jesus fosse quebrada toda estrutura diabólica sobre a mente dele, para que ele pudesse entender a revelação de Deus, que eu e você já entendemos, para que ele pudesse dar um norte para a vida dele, ele pudesse mudar a história dele. E aí nós começamos a orar, a pedir, e um determinado dia, a gente estava num retiro, um acampamento de jovens lá, e a gente lá, e de repente, eu estou lá na frente, de repente, ele bate em mim, e quando eu viro as costas, ele chorando, mas chorando como se fosse uma criança, um homem de 30 anos mais ou menos de idade, chorando, me abraça. Ele disse: pastor, o que foi, cara? Eu pensei que ele tinha recebido uma notícia externa, de que alguma coisa tinha acontecido, alguém da família, uma tragédia. Para ele estar se derramando daquela forma, de lágrimas ali, tinha que ser algo muito forte. E ele olha para mim e diz: pastor, eu estou entendendo. Aleluia. O que está sendo pregado. Irmão, isso é um milagre. Nós não percebemos esse milagre, porque graças a Deus, nós não temos em nossa mente nenhuma barreira, nenhuma estrutura diabólica que impede a nossa compreensão do que Deus quer falar conosco. Isso é motivo para dar glória a Deus? Ontem à noite aqui, a gente estava na cela dos homens, e eu fiz uma experiência com os meninos muito interessante. Nós pegamos o calendário de leitura bíblica diária e nós abrimos na leitura do dia, sem combinar com nenhum deles, sem falar nada. E nós lemos, antes disso oramos, pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados e pedimos que o Espírito Santo revelasse a nós o que Ele queria falar a nós com aquele texto. E nós lemos o texto, e eu pedi para que cada um falasse o que Deus tinha ministrado ao seu coração. E sabe o que aconteceu? Todos foram ministrados pelo texto bíblico. Todos ressaltaram uma coisa diferente da outra que Deus tinha falado com eles naquele momento. Amém. O que isso mostra, irmãos, é que a mente está livre. Aleluia. Os ouvidos estão livres. O coração está livre para receber o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Aleluia. Essa frase é dita em Apocalipse inúmeras vezes. Que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Porque o Espírito Santo, ele fala ao coração, ele fala em que igreja? A igreja somos nós. Nós estamos como igreja hoje reunidos aqui, mas nós podemos estar em outro lugar, na praia, como nós já fomos lá no Luau. Nós podemos estar em qualquer outro lugar, mas nós seremos igreja do mesmo jeito, porque a igreja não é estrutura, não é física, não é templo. A estrutura, a igreja são as pessoas, a estrutura espiritual que foi criada em Deus, fruto da convicção coletiva de um grupo de pessoas que foram revelados, iluminados por Deus para entender quem é Jesus e o que a palavra diz. Versículo 18 e 19. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do lado, são sinônimos, não poderão vencê-la. Eu darei a você ou a vocês a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E aí é que, infelizmente, a igreja católica se perde quando entende que Pedro é a única pessoa que tem a chave para a pessoa entrar no céu. Uma falta de entendimento espiritual correto, uma falta da iluminação do Espírito Santo, porque essa missão de orar, de fazer ligação na terra, o que vai ser ligado no céu, e que vai de encontro às portas do inferno, é um chamado à igreja do Senhor. Aleluia. Não é uma pessoa. Aleluia. É um chamado para todo aquele que um dia entregou a vida a Jesus. Versículo 20. Jesus finaliza dizendo: então advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o
perceba, Jesus era a identidade humana, Cristo era a identidade espiritual. No final ele diz: vocês entenderam que eu sou o enviado, ungido, o Filho de Deus, mas não é o momento em que as pessoas elas têm essa revelação, então não digam isso a ninguém. Mas por que, pastor Valdir? Só para esclarecer para vocês. Porque eles estavam esperando um líder civil, uma pessoa política, que fosse libertar ele, fosse unir o povo e de afronta, né? E de encontro ao Império Romano. Eles queriam guerra. E Jesus não era essa pessoa. O chamado de Jesus era completamente espiritual. Não era político, não era civil. E isso poderia atrapalhar o que Jesus queria. Então ele diz: não fale a ninguém, mas no momento oportuno ele revela a todos quem é. Após a declaração de Pedro, Jesus adverte os discípulos para que não falem sobre isso. Ele começa a explicar o que significa ser o Cristo. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado, seja morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Jesus revela o caminho da redenção, que envolve sofrimento e sacrifício. Essa é a mensagem que os discípulos ainda não compreendiam plenamente. Eles poderiam simplesmente se perder se qualquer coisa acontecesse ali no contexto humano. Eles não estavam preparados ainda para enfrentar inclusive a morte. Atos 2 ainda não tinha acontecido. Jesus nos ensina que o caminho do discipulado da vida cristã pode ser difícil. Ser cristão não significa estar livre de dificuldades, mas sim seguir o exemplo de Cristo, que sofreu por amor a nós. Em nossas próprias vidas enfrentamos desafios e rejeições, mas devemos lembrar que a ressurreição e a vitória de Cristo nos dão esperança e força para perseverar até o fim. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E 1 João diz que aquele que tem fé é aquele que vence o mundo. Nós vencemos o mundo pela fé. Não é pelo poder humano, não é pelos títulos, não é por questão financeira, é pela fé. A pergunta: quem é Jesus? É uma questão que cada um de nós deve responder. Ele é o Cristo de Deus, o Salvador que nos chama para segui-lo diariamente. Ao reconhecê-lo como o Senhor de nossas vidas, somos desafiados a viver de acordo com essa verdade, mesmo em meio a sofrimento ou qualquer dificuldade. Que possamos ter a coragem de declarar nossa fé em Jesus e seguir seus ensinamentos, sabendo que Ele sempre será o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos cantar novamente a canção. Eu queria que nós orássemos. Nós temos alguns pedidos de oração. Um deles é por questões relacionadas à justiça. Então, que vem aqui em nome de Jesus até a frente, se colocar diante não de mim, mas diante do Senhor. Você que está com problemas na justiça, causas da justiça, você que está com problemas de saúde, você que está com problemas que você acha impossível de vencer, de ser liberado, de acontecer, vem em nome de Jesus aqui para nós nos colocarmos e colocarmos essas petições diante do Senhor, em nome de Jesus, porque Ele tem todo o poder, porque Ele é o Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Ele é o Cristo. Enquanto louvamos ao Senhor, você pode vir aqui à frente, além dos irmãos que estão aqui, nós oramos por você em nome de Jesus.
canção. Em nome de Jesus, cante ela com fé. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Por isso nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus, oh, eu sou teu. Porque ela é verdadeira. Ela vem de ti, do teu coração, para o meu coração. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por isso eu te peço, se manifesta com poder, de forma sobrenatural, em minha vida. Porque eu creio em Ti, Tu és o meu único Senhor, Salvador, o meu Deus, aquele que pode mudar todas as coisas. Em Ti eu confio, em nome de Jesus. Muda a sorte, abre as portas, muda as convicções de juízes, processos, muda, Senhor, faz justiça pelo teu nome, porque tu és justo, o teu nome está acima de todos, de tudo. Nós confiamos em ti, diga isso para o Senhor. Ó Deus, diga a Deus, eu vim essa noite aqui porque eu confio em ti. Poderia estar em qualquer lugar, mas eu preferi vir ao teu encontro, porque eu confio em ti. Em nome de Jesus, o que nós estamos ligando na terra, que seja ligado nos céus. O teu nome, Jesus, porque nós somos a tua igreja. Aleluia, Senhor. Grande é o teu nome, Jesus. Estamos aqui como tua igreja para declarar, Senhor, que nós cremos em ti. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Mestre, o nosso advogado fiel. Tu és a nossa estrela da manhã. Não há outro Deus como o Senhor Jesus. Nós rendemos ao Senhor a nossa mente, rendemos o nosso coração, rendemos o nosso corpo diante do Senhor. E nós declaramos aqui nessa noite, nesse lugar, que haja, Senhor, restauração, que haja cura, que haja reconstrução, que haja libertação. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda palavra que foi maldita, nós queremos agora repreender em nome de Jesus. Nós dizemos que cremos, Senhor, no teu poder, cremos na tua grande mão, na tua boa
palavras. Cremos, Senhor, no teu sacrifício na cruz. Nós cremos, Senhor, no teu sacrifício na cruz. Cremos, Senhor, na tua ressurreição. Ó Senhor, nós cremos no teu poder. Cremos na tua palavra. Cremos na tua presença. Cremos, Senhor, no teu manifestar, no teu agir. Cremos, Senhor, naquilo que o Senhor já estabeleceu para as nossas vidas. Ó Senhor, nós declaramos nessa noite que em nome de Jesus, tudo que foi tramado contra os teus filhos seja agora destruído em nome de Jesus. Nós ligamos aqui nessa noite aquilo que o Senhor já estabeleceu no reino espiritual desde a eternidade. Nós ligamos agora em nome de Jesus, e que tuas bênçãos recaiam sobre cada um dos teus filhos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Queremos ser uma igreja viva, uma igreja restaurada, uma igreja que cumpre o seu propósito, Senhor, nessa terra, porque tu tem nos chamado para cumprir o propósito, e nós não queremos nos embaraçar com as coisas desse mundo. Então levanta, Senhor, os teus filhos nesse lugar, nessa noite, para seguir, Senhor, cumprindo conforme a tua vontade, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, é assim que nós oramos, em nome de Jesus. O Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o enviado, o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pela revelação, Senhor, que foi dada às nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. Quantas pessoas estão cegas aí pelo mundo, Senhor Deus, distantes, perdidas, sem solução, sem um rumo, sem convicção, sem paz. Mas nós temos a Ti, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor, manifesto por cada vida aqui. Nos ajuda em nome de Jesus, Pai, a perseverarmos até o fim. Nós queremos em nome de Jesus nos entregarmos a Ti, guardarmos a nossa fé, como assim Paulo fez, mas firmes, crendo e praticando a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos aviva. Como foi cantado aqui, Senhor Deus, aviva a Tua igreja de novo. Faz algo novo, Senhor Deus, em nossos corações. Algo de dentro para fora. De dentro para fora, Senhor. Algo, Senhor Deus, sobrenatural. Algo, Senhor Deus, que mude a nossa história. Nós queremos, nós precisamos, em nome de Jesus, Senhor. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dentro dessa pressão só Tu és, Senhor. Dentro do teu louvor só Tu és, Senhor. Dentro da minha vida Tu és, Senhor.
Eu entrego a Ti os meus pedidos. Tu sabes o que me moveu a vir aqui na frente. Mas eu entrego a Ti. Ele não é mais meu. Ele é Teu. Coloca sobre os meus ombros o Teu jugo, pois ele é leve, ele é suave. Traz paz ao meu coração. E toda ansiedade eu repreendo na autoridade do nome de Jesus e ordeno que saia da minha vida. E que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, tome conta do meu ser nessa noite. Em nome de Jesus. Agora aplauda o Senhor. Glória a Deus. Fala sobre o nome do Senhor. Tu és Deus. Sobre Tua proteção, acampa os Seus anjos ao nosso redor. Tudo que vai ser colocado, Senhor Deus, em nossas mãos, nós colocamos na Tua mão. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos dá ousadia, coragem, autoridade espiritual para vencer, Senhor Deus, cada desafio que pode vir sobre nossas vidas nessa semana. Nos abençoa, nos enche com a Tua paz, com a Tua presença, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, do amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus permaneça com toda a igreja que diz amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o culto não terminou ainda. Amém. Zé Carlos, ele está entregando a vida dele a Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Você vai impor as suas mãos sobre Zé Carlos. Você vai repetir comigo. Senhor Jesus, nessa noite, entrega a minha vida a Ti. Eu Te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu desfaço todo pacto feito com o reino das trevas, de forma consciente ou inconsciente, feito por mim
ou por algum descendente dele, antecedente dele. Pessoas que fizeram por você. Desfaça na autoridade em nome de Jesus. Eu te pertenço. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me sela com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus. Entrega a vida de Zé Carlos diante do Senhor. Hoje ele reconheceu a ti como Senhor e Salvador. Hoje o Senhor o iluminou. Glória a Deus. Hoje houve salvação nesse lugar. Hoje a festa do céu. Glória. Deus, em nome de Jesus, que a mente dele seja livre, liberta de toda cadeia, de toda prisão, e que uma nova criatura, Senhor Deus, nasça nessa noite. Em nome de Jesus, um novo homem, Senhor, surge. Que a alegria que vem do teu Espírito Santo, Senhor Deus, enche a vida do teu filho. Que ele possa ter nova expectativa em relação à sua vida. Que uma nova história, Senhor Deus, inicie hoje aqui. Em nome de Jesus, Pai, que nós estamos ligando aqui na terra, que seja ligado no céu. O nome de Zé Carlos, Senhor Deus, seja escrito no nome da vida. Que ele possa, em nome de Jesus, Pai, caminhar uma linda história dirigida pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos. E pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe essa vida. Que lindos frutos espirituais, Senhor Deus, venha sobre a vida dele, da sua família, fruto dessa decisão que ele tomou hoje, por fim. Que nós te pedimos. Em nome de Jesus.